Alô. Muito bem a todos vocês. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma manhã. Que a graça e a paz de Cristo alcancem a todos nesta manhã. Amém? Eu não sei o que você sente ao estar aqui, mas eu sinto que na minha vida é um presente de Deus estar com os irmãos nesse bom lugar no sábado. Não é pela minha posição como pastor, mas estar aqui com vocês a cada sábado fortalece a minha fé e me encoraja ainda mais em nossa caminhada com Deus. Que bom que você está aqui. Eu não sei se você sente o mesmo, mas eu sinto, eu percebo que há algo diferente no sábado. Não sei se você tem a mesma sensação. Sim? Eu sou adventista raiz, nasci na igreja, então desde pequeno eu fui acostumado pelos meus pais a estar sempre na igreja aos sábados, sempre chegando cedo. E nessa minha cultura como cristão adventista, eu admito a vocês que eu não conseguiria perder um sábado ou ficar em casa, a não ser que seja uma grande razão, um grande motivo. Às vezes, quando eu morava em Massachusetts, com a minha família, nós íamos aí uma vez a cada 3 meses, passávamos um sábado em família, na beira de um lago, algum lugar só em família, mas na minha experiência, ficar em casa sábado é uma coisa que eu nunca consegui admitir, porque eu creio que esse é o melhor lugar para estarmos, e que bom que você está aqui. Amém? Hoje é o nosso 3º sábado nesse novo modelo, ok? Então se conecte aí conosco, estamos começando o nosso programa, que horas? Que horas? 10 da manhã, tá bom? E quando a gente fala 10 da manhã, é 10 da manhã. Então a gente convida você para estar conosco aqui a cada sábado, nesse horário, para recebermos juntos as bênçãos do nosso Deus. E você tem percebido que esse ano a nossa igreja está aí estamos aí nos envolvendo em novas atividades. Nós começamos aí algumas semanas, o pequeno grupo da Escola Sabatina dos Adultos, o pequeno grupo dos adultos, e também já temos há algum tempo o pequeno grupo dos jovens. Ontem foi uma bênção na casa do André, da Ângela. Quem não foi, jovens, você perdeu, porque foi muito bom, foi um encontro muito abençoado. Estamos apenas, não sei se você já pôde conectar aí no seu calendário, nós estamos a apenas 2 semanas do nosso acampamento de inverno. Sabia disso? Já percebeu isso? 2 semanas, então é a hora de nos prepararmos para esse momento tão especial de nossa igreja. E olha, tem muita coisa boa para acontecer aqui em nossa igreja ainda nesse ano. Amém? Priscila, por favor, venha à frente. Bem-vinda, Priscila. Nós faremos agora algo que a igreja chama de profissão de fé. Na igreja adventista existem 2 caminhos para alguém ser admitido como membro de nossa igreja local. O primeiro deles é o batismo, ok? Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece o Evangelho e você aceita Jesus, você então recebe o batismo nas águas, como muitos aqui já foram batizados. E o segundo modo de alguém ser recebido como membro em nossa igreja local é o que nós chamamos de profissão de fé. A profissão de fé, ela pode acontecer em alguns contextos específicos. Por exemplo, se você era membro fiel de uma outra igreja protestante, como batistas, presbiterianos, luteranos, e já foi batizado nas águas, e você não deseja receber um novo batismo, a igreja, se você permaneceu na fé nesse período, a igreja aceita fazer, nesse caso, a profissão de fé. Segunda circunstância, um cristão adventista que foi batizado, se tornou membro de uma igreja em um outro lugar, um outro estado, um outro país, e por alguma ocasião, por alguma circunstância específica, não conseguiu
trazer a sua carta de transferência para a nossa igreja local, então, nesse caso, nós realizamos a profissão de fé. E esse é o caso da Priscila. A Priscila foi batizada, o que, Priscila? Há uns 5, 6 anos no Brasil? Quantos anos? 5 anos no Brasil, numa igrejinha do interior, que pouco tempo depois fechou, e a Priscila fez a tentativa da transferência e não teve sucesso. Então a Priscila está conosco, mas o seu nome não está em nosso livro de membros como membro de nossa igreja. Portanto, nesta manhã, nós faremos o que chamamos de profissão de fé, e a partir de hoje, então, a Priscila será um membro oficial da nossa igreja adventista brasileira aqui em North Creek. Ok, Priscila? Um pouquinho mais à frente, por favor. Eu farei a você 4 perguntas, mais ou menos 4 perguntas, tá bom? E aí você dirá para a gente as suas respostas. Primeira pergunta, Priscila. Você acredita em nosso Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Muito bem. Priscila, segunda pergunta. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e útil para ensino, para repreensão e para correção em justiça, e é a sua vontade seguir a sua vida de acordo com os princípios desse livro? Sim, acredito. Muito bem. Próxima pergunta. Você acredita na morte de Jesus Cristo no Calvário por você, morte e ressurreição, e você crê que através da morte de Cristo e da sua ressurreição, você é salva do pecado e da sua penalidade, e você também crê que esse Cristo que morreu, ressuscitou, segundo João 14, 1-3, foi ao céu e está preparando para nós um lugar e em breve voltará para nos buscar? Sim, eu creio. Muito bem, Priscila. Última pergunta, então. Priscila, é o seu desejo, a sua intenção de seu coração viver de acordo com as crenças fundamentais de nossa igreja adventista, que são 6 doutrinas principais, divididas em 28 crenças fundamentais. É o seu desejo viver de acordo com essas crenças fundamentais? Sim, é o meu desejo. Amém. Então, faço à igreja uma pergunta. Quantos estão de acordo para que a Priscila, a partir de hoje, seja um membro oficial de nossa igreja? Levante a sua mão direita assim, bem alto. Muito bem. A Priscila já está conosco aqui. Priscila, o quê? Há uns 3 anos já, né? Mais ou menos uns 3 anos. E a Priscila é uma pessoa dedicada. A Priscila, homens, não nega a multirão. Ela está sempre com a gente aqui, lutando, andando várias milhas a mais. Ela dedica os seus dons com muito carinho a essa igreja. Nós estamos muito felizes, Priscila, por ter você aqui em nosso meio. André, vem aqui, por favor. Nesse momento, convidarei o André, o nosso primeiro ancião, para fazer essa oração especial de dedicação pela Priscila, pela sua vida. E bem-vinda agora, de forma oficial, à nossa igreja. Tanto tempo depois nós conseguimos hoje resolver essa situação. André, por favor, abençoe a Priscila nesse momento. Ok. Então, vamos lá. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Neste momento, Pai querido, estamos aqui para apresentarmos diante do Senhor, não o Senhor já não a conhece, mas a Priscila, que através, Senhor, deste ato de profissão de fé, está de forma pública agora aqui se tornando membro oficial desta igreja, mas muito mais que isso. Ela é membro oficial da tua vida. Amém. Deus querido, use suas bênçãos sobre a vida dela, para que cada dia mais ela cresça em graça, para que ela cresça em fé e para que ela seja cada dia mais um instrumento do Senhor em suas mãos. Deus querido, guia, protege, instrui a sabedoria e derrama sobre ela o teu Santo Espírito, Senhor. Limpa o seu coração de todo mal e cada dia ela possa parecer mais com Cristo e menos com ela mesma. Tu te pedimos e já agradecemos no santo e bondoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, André, por sua oração. Priscila, esse certificado é seu e esse certificado é a prova da sua profissão de fé. Então, por onde você for, mundo afora, é só mostrar esse documento que certifica que você é membro de nossa igreja adventista, ok? André, volta aqui, a gente não bateu a foto, por favor. Vamos aqui do lado do púlpito. Vamos tirar essa foto especial
para relembrarmos esse momento histórico. Sorríamos, vamos sorrir. Muito obrigado, Priscila, Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia, João 12. Voltamos às câmeras? Estamos na live? Ok. Estávamos com uma questão ali com as câmeras, mas a nossa equipe já resolveu prontamente. Muito obrigado a todos vocês. Por via das dúvidas, nós estamos também aqui gravando o nosso programa e não ficaremos sem a gravação desta manhã. Estamos em João 12, convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos fazendo uma série em Romanos e essa semana eu pensava um pouquinho nisso. Conversava com a Priscila essa semana, a diferença que é você ser um pastor de semana de oração e você ser um pastor de uma igreja local. E conversava também com a Priscila de quando eu era pastor no Brasil, quando eu fui pastor de igreja, e eu fui pastor de 2 distritos. Distritos são uma junção de igrejas que você lidera, e lá eu cuidava de 8 igrejas. Ou seja, quando eu preparava um sermão, eu girava meu distrito inteiro, pregava ele 8 vezes, a Carol já decorava até as minhas histórias, e então eu preparava um segundo sermão e assim as coisas iam acontecendo. E agora aqui no nosso novo contexto, estou com vocês em North Creek e também em Seward Park, 2 igrejas, ou seja, a cada 2 semanas eu preciso apresentar um novo sermão. Então qual que é a grande diferença? Quando nós recebemos pastores convidados, eles trazem aquilo que eles já têm de anos, suas melhores mensagens. Mas apacentar o rebanho semanalmente, a cada semana, com uma nova mensagem, um novo sermão, é um desafio muito grande. E nós escolhemos seguir por esse caminho destas séries, onde nós separamos, chegamos a um texto bíblico específico e buscamos tirar lições desses textos. Então, por exemplo, hoje nós iremos conversar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Em circunstâncias normais, passaríamos por cima desse texto, mas nós iremos ao texto e veremos quanta lição preciosa nós aprendemos aqui. Começamos no verso 12, por favor, me acompanhe aí na sua versão, João 12, verso 12, diz assim a minha versão. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram estas coisas. Que elas estavam escritas a respeito dele. 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo vai todo atrás dele. Já falamos há 2 semanas que João 12 inicia o relato da última semana de Jesus antes da crucificação. João 12 inicia com o relato de Maria de Betânia, Maria, a irmã de Lázaro, ungindo a Jesus. E essa unção de Maria se dá em gratidão ao grande milagre que Jesus havia feito, ressuscitando seu amado irmão Lázaro. E essa notícia se espalhou por todos os lugares, ainda mais que esse milagre específico, a ressurreição de um morto, era sabido entre os judeus que esse milagre, alguém fazer um milagre dessa envergadura,
era esta sim uma característica cabal de que esse indivíduo que realizaria esse milagre era, portanto, o Messias. João 12:12 nós lemos: grande multidão tinha vindo para a festa e ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Interessante. Em João 2, quando Jesus desce de Caná da Galileia, do norte, e vai a Jerusalém, também era Páscoa. Lembra daquele relato que nós conversamos aqui ano passado? Ele entra templo adentro, ele vira as mesas do templo, ele manda derrubar o templo. Aquele período também era a Páscoa. Ou seja, agora em João 12, já na semana da sua crucificação, Jesus está indo para Jerusalém sabendo o que vai acontecer, e era também, novamente, a ocasião da Páscoa. Interessante. Jerusalém tinha cerca de 80 mil habitantes, mas quando chegava esse período da Páscoa, dizem alguns historiadores que a população da cidade, ela quintuplicava. Para você ter uma ideia, no período de Páscoa, mais de 200 mil animais eram sacrificados no templo de Jerusalém. E Jesus, então, de acordo com o verso 13, diz assim a palavra de Deus: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. O que está acontecendo aqui? A gente precisa parar um pouquinho e entender o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto: Jesus entra por Jerusalém montado em um jumentinho. Diz a Bíblia em Lucas, em Mateus e em Marcos, que esse jumentinho era um jumentinho específico que nunca havia sido usado antes por outra pessoa. Então, de acordo com o entendimento do povo de Israel, esse era um costume das entradas reais. Quando um rei era entronizado em Jerusalém, era esse tipo de momento, esse tipo de procissão que acontecia. Verso 14 nós lemos: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que seu rei vem montado num jumentinho. O que João está fazendo aqui? João está conectando o que Jesus está realizando aqui com as profecias do Antigo Testamento, em especial aqui, Zacarias 9, verso 9. E Zacarias 9, verso 9 diz exatamente assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, diz Zacarias 9, verso 9. Ou seja, o simples ato de Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho em si, já é um grande cumprimento profético. Mas tem mais aqui. Segunda coisa que nós percebemos: a procissão o recebe, a procissão coloca ramos de palmeiras, coloca vestes sobre o chão, para que Jesus pudesse passar, estava ali o aclamando, entronizando. E Jesus aceita esta homenagem. A multidão gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E os discípulos, eu imagino agora, os discípulos que aguardavam a libertação de Israel, os discípulos que aguardavam um grande rei para Israel, na linhagem de Davi, um líder como Moisés. O coração dos discípulos, quem sabe, estava agora pulsando com o entendimento de que nossas esperanças agora irão se realizar. O rei tomará o trono, o país será salvo, Roma será derrotada. Vocês sabem a história, Israel vivia debaixo do jugo da opressão romana, e agora parece que a hora havia chegado. Terceira coisa que nós detectamos de início: Jesus aqui, ele continua dependendo da generosidade alheia.
Aquele jumentinho não era de Jesus, era de alguém que cedeu bondosamente para ele. Como foi na manjedoura, Jesus na manjedoura dependendo de favores alheios, demonstrando toda a fragilidade, agora também era na ocasião da semana da sua morte. Jesus consegue o jumentinho e monta nele. E Lucas nos conta que Jesus enviou 2 discípulos a um vilarejo próximo e eles conseguiram esse jumentinho. Ou seja, a cena é diferente, a cena é especial, a cena é apoteótica, parece que existe algo diferente no ar, mas esse relato que parece apoteótico se revelará em um relato triste, muito mais triste do que pode parecer. Nós precisamos aqui parar um pouquinho e falar sobre a multidão. Essa multidão não é nova nos evangelhos. Já temos outros relatos anteriores onde o evangelho fala sobre multidão. Mas precisamos compreender que esta mesma multidão que grita Hosana ao filho de Davi, poucos dias depois, no Monte do Calvário, ou diante de Pilatos, gritaria, crucificam. Grande parte, as mesmas pessoas, que o receberam como rei, e depois gritariam, crucificam. Se lermos Marcos 8,36, por exemplo, nós temos ali a distinção entre 2 grupos de pessoas que estavam ao redor de Jesus. Atenção aqui. Primeiro grupo, multidão. Marcos é claro ao dizer que havia uma multidão seguindo a Jesus, mas mais do que isso, Marcos fala sobre os discípulos. A multidão e os discípulos. Marcos aqui faz uma distinção. A multidão e os discípulos. Vamos entender isso aqui. No relato da multiplicação de pães em João capítulo 6, a multidão também estava seguindo a Jesus. E a multidão ficou tão impactada pela multiplicação do pão, que no dia seguinte, Jesus havia atravessado, lembra da história? Ele atravessa o mar, ele conversa ali, entra com os discípulos com o barco, eles chegam ao outro lado do mar da Galileia, Cafarnaum, e a multidão segue a Jesus de novo. Querendo o quê? Querendo o quê? Pão. E Jesus então diz, olha, vocês estão equivocados. Vocês estão procurando o pão que enche o estômago, mas eu estou aqui oferecendo para vocês um outro pão, o pão da vida. A multidão acompanhava Jesus, buscando o pão que enche estômagos. Isso para a gente é um lembrete. A multidão seguia Jesus em busca de interesses próprios, em busca de benefícios próprios, em busca de bênção, em busca de milagre. Falamos outro dia sobre a ideia do Jesus que é milagreiro. E aqui vem um outro ponto importante. Atenção aqui. Muito cuidado com as maiorias. Nem sempre as maiorias estão no caminho de Jesus. Nos dias de hoje, Jesus está se tornando um produto. Em alguns contextos, Jesus está se tornando uma mercadoria, e eu diria mais, para muitas pessoas com interesses escusos, Jesus tem se tornado até um ativo político. E muitos continuam seguindo a um Jesus por interesse,
Um Jesus que oferece coisas, que multiplica pães, que ressuscita mortos, que opera milagres, que cura doença, que dá emprego, traz a pessoa amada em 3 dias. Mudaram os tempos, mas as pessoas continuam a seguir a Jesus pelo motivo errado. O que acontecia lá, também acontece aqui. A multidão dizendo coisas certas, coisas maravilhosas, hosanas ao que vem, hosanas ao filho de Davi. Mas, na verdade, a multidão estava dizendo a coisa certa pelo motivo errado. E esse texto nos ensina pelo menos 4 lições. A primeira delas é a diferença entre expectativa e realidade. Eu te pergunto então nessa manhã, qual é ou quais são as suas expectativas a respeito de Deus? Você já se perguntou isso? Quais são as suas expectativas a respeito de Deus? Qual é a questão? É muito possível nos frustrarmos com as nossas expectativas, pois as nossas expectativas podem estar baseadas em pressupostos equivocados. Esta multidão esperava um general, um príncipe, um líder, como Moisés, ou um rei, como Davi, ou alguém entrando com poder, com um cavalo branco, demonstrando autoridade. Mas Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, revelando que Jesus não veio para conquistar, não veio para guerrear, não veio para embainhar a espada, nem veio para derrotar Roma. Ele veio para derrotar o inferno. Ele veio para morrer. Ele veio como Deus para deixar-se ser humilhado, para ser o nosso príncipe da paz. Esperávamos um general no cavalo branco, a expectativa era essa, e Jesus vem com um jumentinho, ou seja, a multidão, na verdade, estava cega, não estava entendendo de verdade o que ali estava acontecendo. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Muitas vezes, nós insistimos em projetar em Deus os nossos desejos. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E de vez em quando, Deus insiste em se revelar na contramão de nossas expectativas. Nós queremos um Deus que resolva tudo em nossa vida com poder, com autoridade. Aí Jesus vem e se apresenta com um jumentinho, que é um animal de serviço. Nós queremos um rei que valide os nossos projetos de poder, de domínio. Mas Jesus vem e nos convida para um projeto de cruz. Me lembrava essa semana, quando cheguei a essa igreja, e eu falei em um sábado sobre o risco que temos de, ao invés de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com as nossas ideias a respeito de Deus. O nosso grande problema é que muitas vezes nós amamos mais a nossa ideia sobre Deus do que o próprio Deus. E o problema é, de vez em quando, Deus não se encaixará em nossas ideias. E então, iremos nos decepcionar com Ele. E corremos o risco até de nos voltarmos contra Ele. E João, nós estamos aprendendo isso. João vai nos revelar Jesus como o Deus que geralmente vai na contramão das expectativas da multidão. A pergunta é:
Estamos prontos a viver, ou estamos prontos a aceitar um Jesus que vai frustrar as nossas expectativas? Segundo ponto. Eles estavam perto, mas também longe. Eu conheci alguns amigos que foram às cataratas de Foz do Iguaçu, um dos lugares mais lindos do mundo, a cidade que eu nasci, humildemente falando. E esses amigos foram a Foz do Iguaçu, às cataratas, eu os levei até as portas das cataratas, e aí, horas depois, voltei para buscá-los, e eu perguntei, como foi o passeio? Vocês viram as cataratas? Aí alguém falou assim, que cataratas? Vocês estão brincando comigo? Como que cataratas? Não, nós não vimos as cataratas. E eu falei, como assim? Deixei vocês na porta, vocês era só pegar o ônibus, entrar lá, ver e voltar. Vocês não viram? Conversando com esses indivíduos, eu descobri, o ônibus os levaria até o ponto de início do passeio, eles deveriam descer ali e fazer o trajeto a pé, e então lá no ponto final, o ônibus os pegaria e os traria de volta ao portal das cataratas. Esses indivíduos simplesmente não desceram do ônibus e foram direto com o ônibus lá para o ponto final, onde já é rio acima. Não tem cataratas lá. E eles não perguntaram para ninguém, eles não viram as cataratas e voltaram para fora do Parque Nacional sem ver as cataratas. Aquilo foi motivo de riso durante meses. Um deles eu até apelidei, o nome dele era Lucas, falava de Lucas Cataratas. E até criamos uma ilustração para sermão que estou hoje contando. Tão perto, mas também tão longe. As cataratas ali, e eles tiveram a capacidade de não ver as cataratas. Interessante que, apenas um contexto histórico aqui, João escreve esse evangelho mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, ou seja, muito depois do acontecido. E no verso 16 ele diz assim, olha, a princípio os discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Ou seja, nesse momento, Jesus entrando em Jerusalém, segundo João, os discípulos estavam vendo Jesus no jumento, entrando cidade adentro, mas eles não estavam entendendo. Eles só foram compreender depois de Jesus ser glorificado, depois do Espírito Santo ser derramado sobre eles. Ou seja, duas coisas que nós pegamos aqui. Primeira, alívio. E segunda, alerta. Alívio por quê? Alívio porque fé não é uma questão de entender tudo na hora. Haverá muitas coisas em nosso caminho que nós não iremos entender. Pedro não entendeu, Tiago não entendeu, João não entendeu. Te pergunto, você acha que você vai entender tudo o que Deus faz na sua vida aqui e agora? Mas aqui vem o alerta. Atenção ao alerta. É possível estar próximo de Jesus, caminhar próximo de Jesus, caminhar no meio do povo de Jesus e ainda assim continuar espiritualmente cego. É possível vir à igreja, levantar-se, levantar as mãos, cantar louvores, participar da escola sabatina, da Santa Ceia e ainda assim não ter a menor ideia do que Deus está fazendo. Muitas vezes nós estamos mais preocupados em termos razão sobre Jesus, em estarmos certos sobre Jesus, do que em nos rendermos a Ele. A compreensão verdadeira, plena de quem é Jesus, não vem apenas pelo intelecto, vem pela ação do Espírito. Você quer entender a sua vida?
Olhe para a cruz. Quer entender em sua vida, muitas vezes, o silêncio de Deus? Olhe para a cruz, porque é depois da cruz, e é apenas depois da cruz, que as coisas começam a fazer sentido. Terceiro ponto, um testemunho que divide. Verso 17 nos diz: a multidão estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, mas continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Pergunta: o que alimentou essa procissão? Resposta: a ressurreição de Lázaro. João nos diz que esse fato se espalhou e os fariseus ficaram ainda mais incomodados ao ponto de que nós lemos antes, que os fariseus pensaram até em matar o próprio Lázaro, além de Jesus. Aqui vem o poder, igreja, do testemunho pessoal. O que atraía as pessoas ao Messias não era uma grande tese teológica, uma grande elaboração doutrinária. Era a história de um homem que estava morto e agora estava vivo. O evangelho não se dá por estratégias mercadológicas. A pregação do evangelho não se dá pelo marketing, mas pela narrativa de vidas transformadas, alcançadas por Jesus. E nós aqui estamos sempre aprendendo sobre o Evangelho. Eu já disse isso. Se pudéssemos definir numa frase o que é o Evangelho, poderíamos dizer: Evangelho é da morte para a vida. Da morte para a vida. Os fariseus que estão presenciando tudo isso continuam com seus corações endurecidos. Sabe por quê? A mesma luz que aquece o coração, ela também endurece o barro. O mesmo sol que derrete a cera vai também endurecer o barro. Esses fariseus, esses mestres da lei, esses homens religiosos, estavam mais preocupados em conservar o seu sistema religioso, a se render de verdade a Deus. O testemunho de Jesus sempre provocará divisões. Ou você se curva em adoração, ou você se retorce em rejeição. E último ponto, Jesus chorou. João não conta isso, mas se você for ler em Lucas 19, no verso 41, lá diz que quando se aproximou e viu a cidade lá da colina, Jesus chorou sobre ela. E Ellen White vai comentar que desse alto da colina, Jesus chora, mas entenda, Jesus não chora por si mesmo. Ele sabe que em pouco tempo sua vida será exigida. Ele já havia dito isso aos discípulos, mas novamente os discípulos não entenderam. Jesus chora por Jerusalém. Como lemos em João 1,11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quando João escreve isso, ele escreve muito depois de tudo já ter acontecido, já sabendo de toda a rejeição de Israel. E aqui nós precisamos prestar muita atenção. A religião não impediu Israel de rejeitar a Jesus. A teologia não impediu Israel de rejeitar a Jesus. O templo, os sacrifícios, os sacerdotes, a dieta restrita, os levitas, nada disso impediu que Israel rejeitasse a Jesus. Por isso, Jesus chora quando vê Jerusalém escrava de Roma, quando vê Jerusalém pagando por seus próprios pecados. Jesus se emociona,
Porque o nosso Deus é um Deus que também se emociona. É um Deus que se compadece. A pergunta é, ao olhar hoje para você e para mim, Jesus chora ou sorri? Ellen White diz que Cristo veio salvar Jerusalém com seus filhos, mas o orgulho farisaico, a hipocrisia, a inveja, a maldade o impediram de realizar o seu desígnio. Dejeto às Nações, página 404. Nós muitas vezes gostamos de fazer barulho. Pegamos os ramos de palmeiras, nossos cânticos, redes sociais, eventos, e saímos gritando mundo afora, hosana. Mas cabe a pergunta aqui. Que Jesus é o Jesus que estamos aclamando? É o Jesus das nossas expectativas? É o Jesus que resolve os nossos problemas, que nos dá prosperidade, que valida nossos sonhos de consumo? É o Jesus que defendemos como bandeira política, mas cujo coração de servo nós desconhecemos? Tem sido criado em meio ao cristianismo um Jesus genérico, um Jesus criado à nossa imagem e semelhança. A mesma multidão que gritou hosana na segunda, grita crucifica na sexta. A multidão é volúvel. Louvor baseado em interesses pessoais não dura. Os discípulos não entenderam, mas permaneceram. E a multidão entendeu errado. E quando a frustração veio, a multidão foi embora. A pergunta que fica é, quando Jesus montar num jumentinho da humildade, e te convidar para a jornada da cruz, negar-se a si mesmo, para perdoar quem te ofendeu, para amar o inimigo, o seu hosana vai se sustentar? Ou será que você vai descobrir que estava seguindo apenas a própria sombra? A minha oração é para que tenhamos os olhos abertos, para que o Espírito nos faça lembrar que o Rei de Israel não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Amém? Amém. Vou cantar um hino para encerrarmos nosso culto. E essa música diz sobre esse Deus que chora e esse Deus que também sorri. E eu desejo que nesta manhã Deus possa olhar para nós e possa sorrir mais uma vez. Amém? Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou neste pranto tão sentido. Adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou
Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu um filho do seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade, Deus chorou pelo império da maldade, Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho a se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão. Viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Amém? Coloque-se em pé para uma oração. Querido Pai, o Evangelho geralmente não é o que parece. Aquilo que deveria ser festa, que parecia ser festa, na verdade se revela uma cena triste e trágica. Jesus era um rei, mas não era o rei que Israel esperava. Não era apenas o libertador de Israel. Jesus é o libertador do mundo. Jesus é o rei do universo. E por isso Jesus chora de ver um povo que insiste em manter as suas próprias preferências, opiniões e não se render a Ele. Portanto, nessa manhã nós clamamos a Ti. Olhe para nós, sorria para nós. Nos conceda a sua salvação. Nos conceda o seu Santo Espírito e nos dê o poder de aceitar o Deus que volta e meia frustrará nossas expectativas, mas que ainda assim continuará sendo o nosso Deus. Por isso, nessa manhã, nós declaramos ao Senhor que te aceitamos como nosso Rei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.